Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Santa Missa de hoje. Aqueles que nos ouvem também pela live, da página da paróquia São Luís, Rei de França, em Costa Barros, no Rio de Janeiro. Então, nessa tarde, pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, Ele da palavra e da Eucaristia. Hoje também celebramos São Marcos, um mártir da Igreja, e pedimos também pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias. Em especial, confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Colocamos também, em especial, as intenções da Santa Missa de hoje, os nossos irmãos e irmãs que colocaram as intenções até nessa tarde de hoje. Pedimos pela saúde e recuperação do Padre Marcos Vinícius, de Rio das Pedras, aqui da nossa arquidiocese. Pedimos também pela saúde e agradecendo também pelos 82 anos de vida do senhor Nilton, esposo da dona Dora, da comunidade Santana e São Joaquim. Pedem também pela paz no mundo inteiro, pedem também pela família de Matias e Silva. Pedimos também pela saúde de Márcia, que é mãe da Bruna, que pede também por saúde de sua mãe e de sua filha e esposo. Pedimos também pela família Dias e Trindade. Pedimos também pela saúde de Marlene Pereira Botelho, pela saúde de Nair, Nete, Maria Helena, Fernando e Simone. Pede também pela saúde de Carlos Martins, em ação do aniversário natalício de Frei Humberto, da comunidade São Francisco de Assis, no Rio Comprido, e pelo aniversário sacerdotal do Frei Michel da Cruz, que é da comunidade de Paraíba do Sul, da Igreja São Pedro, São Paulo. Pelos falecidos Marlene Regis de Carvalho, 7º dia, e José da Silva Guimarães. Por todas as intenções que estão aí no seu coração, que você também acrescentando na tela da página da paróquia São Luís de França, pedimos por todas as suas intenções, rezando por todos e cada um de vocês, pedimos pelas suas famílias, em especial pedimos também nessa tarde por todas as mães, todos os pais, de forma geral. Pedimos também pelas nossas crianças, nossos jovens, que possam ser perseverantes na fé. E pedimos pelo nosso Brasil, pela comunhão, que possam crescer em nossos corações. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que vive convosco e viva e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
elegeram 7 homens repletos do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica e de origem grega. Dizia que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repleto do Espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pâmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a região dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-lo quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia. Ressurgiu Cristo, o Senhor que criou tudo. Ele teve compaixão da humanidade. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro dele. Um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diante do quadro em que estamos celebrando hoje a Santa Missa de São Marcos,
pedindo ao Senhor pela intercessão desse nosso irmão que viveu bem antes da fé de nós, né? E nos apresenta todo o seu testemunho e de ter dedicado mais ainda a sua vida a modo de perdê-la pelo Evangelho, por acreditar e se transformar num verdadeiro discípulo do Senhor, que mesmo diante da morte, que é o mal temível do ser humano, ele permanece firme na fé. A gente precisa tomar o exemplo dos nossos irmãos e a gente, ao mesmo tempo, se encorajar a cada dia, que por mais que a nossa cruz, às vezes pesada, diante de tantas realidades, e mais ainda diante dessa pandemia que mexe com todos os departamentos de um país, de uma nação, do planeta, a gente precisa continuar com. Hoje temos a graça de celebrarmos o evangelista São Marcos. Quando vamos ao evangelista, o Evangelho de Marcos, bebemos Jesus, tocamos na graça dele no meio de nós, tocamos em Jesus, nos evangelizando e nos formando para o reino de Deus. Quando tocamos neste Evangelho maravilhoso de Marcos, nos trouxe, temos a convicção de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E é isso que Marcos anuncia por aquilo que ele escreveu e anunciou, pela boa nova que não é dele, mas que ele nos trouxe de Jesus para que pudéssemos conhecê-lo. O Evangelho de Marcos encerra com esse imperativo: é preciso ir ao mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura. Nenhuma criatura, nenhum ser pode ser privado do anúncio do Evangelho. É bonito ver que Santo Antônio pregava para os passarinhos, São Francisco pregava para os animais. Precisamos anunciar o Evangelho em todo tempo e lugar. Precisamos fazer chegar aos corações a palavra do Senhor. Quando diz toda criatura, entendemos toda criatura humana, porque as outras criaturas não podem ser batizadas. Não vamos relativizar as coisas, nem nivelar todas as coisas, como se tudo fosse igual. Mas é para entendermos que o amor de Deus precisa se estender por todo o universo. O modo do amor de Deus estar em todo o universo é chegar a todos os corações. A ordem não foi dada somente para os apóstolos, mas para todos os batizados. Aquele que recebeu a graça do batismo precisa anunciar o nome de Jesus aos corações. Não podemos nos omitir da nossa missão. Precisamos proclamar o Evangelho de forma oportuna e dedicada. E de outras maneiras, usemos os instrumentos que estão ao nosso alcance para proclamarmos ao mundo o Evangelho da salvação. As pessoas estão confusas e perdidas, inclusive as pessoas de nossa igreja e de nossa comunidade. Elas receberam o Evangelho e dele se esqueceram ou não mergulharam a vida. Nos perdemos e precisamos ser salvos. Quando alguém fica perdido numa ilha, nas montanhas, ou seja, lá onde for, é preciso uma operação de resgate para salvar essa pessoa.
Precisamos de uma operação para resgatar, para esse resgate cada vez acontecer de forma mais abrangente, para salvar a nossa alma e nosso coração que estão perdidos. E nos perdemos porque não nos encontramos ainda em Jesus. Participamos da vida em Deus e de muitas coisas na igreja, mas quando nos encontramos perdidos, é porque o horizonte da nossa vida está ainda sem foco e não está em direção correta. Permitamos que a luz do Evangelho guie nosso coração. Anunciemos isso. Não proclamemos primeiro as nossas coisas, nossas visões e aquilo que temos como nossa visão pessoal. Proclamemos, mostremos e anunciemos a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso norte, Ele é o nosso caminho, Ele mesmo se apresenta como caminho, verdade e vida. Então que nessa tarde do dia 25 de março, dia de São Marcos, evangelista, possamos ter essa certeza de que os evangelistas, para que o Senhor os chamou uma missão especial, e que a gente precisa estar todo atento com nossos ouvidos a ouvir a palavra de Deus, para que diante da multidão, diante das situações, diante das trevas, diante dessa pandemia, a gente não fica perdido, mas a gente volte o coração ao Evangelho. Que a gente possa crescer a cada dia, não só na vida religiosa, mas crescer também no Evangelho. Porque às vezes crescemos na vida religiosa, mas não crescemos uma pessoa que busca no Evangelho a sua orientação. E a pessoa que precisa crescer também nessa espiritualidade de Jesus. Voltar o coração sempre mais a Ele, depositar as nossas buscas sempre nele. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito sejais Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós oferecemos, ó Deus, este sacrifício de louvor, ao celebrarmos a glória de São Marcos, pedindo que sempre floresça em vossa Igreja a pregação do Evangelho, por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós constituíste a vossa Igreja sobre o alicerce dos fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubiloso vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito. Hosana nas alturas. Segunda oração eucarística. Na verdade, ó Pai, vosso santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós a Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares e eméritos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, cujos nomes lidos no início da celebração: Marlene Regis de Carvalho, no seu 7º dia, e Luiz José da Silva Guimarães. E de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai. Enfim, nós vos pedimos piedade a todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, São Marco Evangelista, São Francisco e Santa Clara, São Luís, rei de França, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho,
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, enquanto Igreja fiel ao chamado de Deus através do nosso batismo, possamos rezar esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, estamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados,